A minha ideia é que você pegue o seu copo d'água, o seu papel e a sua caneta, porque a gente nunca sai da aula do acelerador sem exercício prático, sem colocar ali algo de dentro para fora, sem trazer algo seu do mundo para o mundo, né? Sem trazer algo seu para o mundo. Então, agora, nesse momento, eu vou te convidar para você olhar para essa mulher. O que que essa mulher sente? Deixa eu arrumar minha luminária aqui. Vamos lá. O que que essa mulher sente? Você olha para ela, você se olha no espelho. Qual que é o real problema? Quando a gente pensa em problema, o que que ela sente? Queria olhar para isso hoje. Respira fundo. Então, hoje é uma aula terapia aqui no acelerador da clínica particular. Vamos olhar para essa mulher que tem por trás dessa psicóloga, essa psicóloga empenhada, estudiosa, essa psicóloga que busca crescer, que busca atender, ver a evolução dos seus pacientes, que é acolhedora, que busca o melhor para ele, né? Então, eu vou começar o contrário. A semana no grupo, eu coloquei a reflexão perguntando como que você iniciava a sua semana. E agora, Psi, eu vou perguntar como que você, mulher, encerra essa semana. Eu comecei perguntando como começava a semana, né? E agora eu quero te perguntar como você, mulher, está encerrando essa semana. Você conseguiu olhar para as suas necessidades? Que muitas vezes você deixa de lado por não reconhecer a importância. Mas talvez você até reconheça essa importância, né, Psi? Mas pela pressão de ter que dar conta de uma agenda de atendimentos, de uma agenda que precisa faturar para você pagar as suas contas, essa pressão de entregar faturamento, essa pressão que o seu CPF tem de precisar, muitas vezes, sustentar as contas da tua profissão. Que é quando eu falo, eu uso o termo, né? Quando o CPF sustenta o CNPJ. Você não necessariamente precisa ter um CNPJ ativo nesse momento, mas essa mentalidade empresária, a partir do momento, né? Eu sempre falo, a partir do momento que você investe na clínica, porque para você atender clínica é um investimento, seja essa clínica presencial ou online. Essa semana até comentei nos stories, né? Quando eu falo de estrutura, não necessariamente eu falo de estrutura física, tá? Eu estou dizendo dessa organização. Então, para você conseguir atender online e presencial, vai muito além disso. Você precisa se organizar para esse atendimento, né? Então, você precisa estruturar essa mentalidade. Quando você decidir investir, você está abrindo na sua mente uma mini empresa, né? O seu nome é uma empresa. A psicóloga Maria, a psicóloga Ana, né? É uma empresa. Eu quero te colocar para refletir sobre essa maneira como você construiu a sua carreira até agora. Porque você vem investindo a partir do momento que você compra um livro, uma pós-graduação, uma cadeira, uma decoração, é estrutura? É, mas é um investimento também. Mas quando você compra ali o seu celular, sua luminária, o seu computador, também são investimentos. Isso é coisa que vai contribuir, né, no teu cenário. Estrutura é a organização. O teu paciente vê, claro, isso precifica sim, faz parte da experiência do paciente. Só que a organização que você precisa mostrar para esse paciente é muito maior e muito mais além do que essa estrutura física que ele está recebendo. É essa ideia dele olhar e sentir que você sabe o seu valor. E é sobre esse alto valor que eu quero falar com você, psicóloga mulher, hoje.
Eu quero te colocar para refletir sobre a maneira como você construiu a sua carreira de psicóloga clínica até agora. Muitas vezes você pode ter olhado para algumas estratégias, mas pensado que se colocasse em prática, poderia ter a sua identidade profissional de excelente psicóloga clínica, técnica, teórica, né? Que acolhe, que cuida, que é ética, e por isso você acaba mantendo o padrão de só atender. Você só reage ao que acontece no teu WhatsApp. Você só atende quem te procura, e você aceita o valor que a pessoa pode pagar, você já pergunta qual é o valor que ela já pagou, o que faz sentido para ela, ou ela pergunta o preço, você já vai lá e fala o preço, ela não percebe o seu valor. Isso tudo são estratégias que muitas vezes você não entra em contato. Então, hoje eu quero conversar com essa mulher que é psicóloga, que antes de abrir a agenda, antes de responder as suas mensagens de WhatsApp, antes de confirmar os seus pacientes, antes de pensar no boleto que você precisa pagar, no boleto da empresa, do atendimento, né, da tua clínica, da psicóloga, e no boleto da mulher também, né? Antes de você pagar os boletos que vencem essa semana ou que venceram essa semana, eu quero te perguntar, como que você chegou hoje até aqui? Como você estruturou a sua carreira até aqui esse momento? Porque existe uma mulher por trás dessa psicóloga. E muitas vezes essa mulher acabou desaparecendo. Ela virou alguém que só atende. Quero fazer uma pergunta que talvez aí soa como um incômodo, tá? Oi, quem que entrou no Insta, entra aqui no Meet também com a gente, tá? Essa pergunta talvez possa incomodar. Quem que está sustentando a sua empresa? Quem que está sustentando quem? É a psicóloga ou é a mulher? A mulher é o CPF e a psicóloga é a empresa. Porque existe uma diferença enorme. Uma empresa saudável, ela gera dinheiro. Muitas vezes, as psicólogas clínicas vivem de uma mulher que trabalha sem parar e é como o seu CPF. Ele precisa salvar o CNPJ todos os meses. Salvar de que maneira? Atendendo, atendendo, tentando colocar mais paciente, tentando buscar novos trabalhos. Porque se você, mulher, precisa parar uma semana, o faturamento do seu CPF para. E aí, se você adoece, a sua renda vai diminuir? Se você tirar férias, ou você nunca pode tirar férias, sim. E aí vem a culpa, vem o medo, vem o cansaço. Então, talvez você ainda não tenha uma empresa. Você tem uma carreira que você sustenta essa carreira nos ombros. E isso, psi, não significa fracasso. Significa apenas que foi um modelo que nós aprendemos. Por quê? Como eu coloquei nos stories hoje, na faculdade, nós aprendemos só a atender, entregar a excelência, ser excelentes psicólogas. Eu percebo uma coisa nessas muitas psicólogas que eu venho conhecendo, desde que eu venho me posicionando para mentorias e desde que eu trabalho há muito tempo com muitas psicólogas, há 13 anos gerindo clínica, eu conheço muitas psicólogas e conheço muito esse padrão de comportamento das psicólogas. Elas têm medo da gestão. Ninguém ensinou a gente a construir carreira. E a maioria das psicólogas, elas têm tanto medo da gestão que quando eu falo em estrutura, eu estou falando de sistema, de organização, de protocolo de organização, de protocolo de agendamento, de protocolo de confirmação, de protocolo de cobrança, protocolo de pagamento, né? Protocolo de acolhimento também, o primeiro contato, o marcou, depois que marcou, o suporte, né? E não deixar as coisas simplesmente soltas acontecerem. Não é porque essas psicólogas que têm medo de gestão que elas não conseguem, mas é porque elas associaram a essa ideia de organizar esses processos
com perder a essência da psicologia, perder o acolhimento da psicologia. Então, nós vamos olhar que é como se passasse alguma mensagem, sabe? Um pensamento muito forte, essa crença muito forte, que se eu falar de dinheiro, eu vou deixar de ser ética. É a mesma coisa do marketing, né? Se eu fizer marketing, se eu falar do meu trabalho, eu estou sendo ética. Gente, o marketing, ele começa na forma como você fala do seu trabalho. Então, quando você pensa que se você falar sobre dinheiro com um paciente ou com qualquer pessoa, você vai estar sendo antiética. Você não faz gestão. Você tem uma empresa e você não gerencia ela. Se eu organizar o meu setor comercial, pelo amor de Deus, psicóloga não pode ter setor comercial, que é o elo entre o marketing e a venda. Podemos ter protocolos de vendas, de agendamento. Cada agendamento, cada sessão do seu paciente é uma venda. A gente não precisa falar que é venda, pode falar que é agendamento, mas precisa ter protocolo, você precisa olhar para esses números, entender como aconteceu os primeiros 6 meses do ano 2026, entender o que fica, o que você mantém de padrão para o segundo semestre de 2026, o que você precisa ajustar para manter e o que você vai deixar de lado. É você olhar para os seus critérios, para você governar a tua própria carreira de psicóloga clínica. Porque olha que curioso, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, só pensa na organização do prontuário. Você pensa em organizar o prontuário do seu paciente. Maravilha, é isso que o conselho te cobra, é isso que você precisa para poder manter a sua excelência técnica. Porque a gente precisa dos dados no prontuário para poder manter o atendimento de qualidade. Mas ninguém pensa na gestão, na organização dos setores da tua empresa, quando a gente está estudando uma técnica nova. Não existe essa matéria nas pós-graduação, não existe a apresentação sobre isso na, em congressos, né? Não existem. Ninguém chega lá com uma estrutura de, olha, a cada 3 meses é interessante que você olhe quantas sessões foram remarcadas, quantas sessões foram canceladas, olhar quem que é o teu cliente ideal, porque você pode escolher quem você quer atender. Eu não quero atender uma pessoa que não me consiga pagar X valor. Ela pode procurar um outro profissional. Eu posso ajudar ela a encontrar um outro profissional. Mas a minha mulher, a minha pessoa, ela não sustenta menos do que X valor. Então, essa cultura de gestão, ela não muda quem você é, mulher, psicóloga. Pelo contrário, ela protege você. Ela cria essa condição para que você continue sendo uma excelente psicóloga por anos. Então, agora, nós vamos para o nosso primeiro exercício prático. Pegue aí uma folha de papel, divida essa folha no meio. Divida essa folha no meio e nós vamos fazer o primeiro exercício. De um lado da folha, Psi, você vai colocar a psicóloga que eu sou. Quando você olha para essa mulher psicóloga, do outro lado, você vai colocar a mulher que sustenta essa psicóloga. Então, hoje é essa reflexão, esse é o coração da nossa reflexão de hoje. De um lado, eu quero que você escreva a psicóloga que eu sou, e do outro lado, a mulher que sustenta essa psicóloga. E aí você vai responder o que essa psicóloga precisa e depois o que essa mulher precisa.
Porque eu vejo você sempre reagindo à agenda de atendimentos. Oi, parece que a minha câmera fechou, né? Voltou? Isso. Ok, tudo certo aí, né, meninas? Ok. Então, eu percebo a psicóloga, a mulher, em função da agenda de atendimentos. E não a agenda de atendimento se encaixando na dinâmica de vida da mulher. Vamos lá. 3 minutinhos para vocês olharem para essa psicóloga, do que ela precisa, e depois olhar para essa mulher. O que sustenta essa mulher? Essa mulher que sustenta a psicóloga. O que ela precisa? Dói aí, incomoda? Me conta no chat, meninas. Quem assistindo gravado depois, deixa nos comentários, me manda no WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp. Pode fofocar comigo, pode puxar minha orelha, pode falar que a chinelada doeu, que eu incomodei, que eu toquei a ferida. Quem tá aí pode colocar no chat que eu tô olhando aqui. Só não vou falar para não expor, porque nós somos um espaço seguro aqui no Meet. Depois que eu parar a gravação do Insta, a gente fala aqui no final da nossa aula. Então vamos lá. Talvez essa psicóloga ela queira estudar mais uma pós-graduação. Às vezes ela não se sente pronta para acolher, às vezes ela não se sente pronta, né? Tem essa sensação de não estar pronta, de não ser boa o suficiente. A síndrome da impostora. Talvez essa psicóloga queira mais descansar, porque ela está sobrecarregada, ela está sustentando tudo, né? Ela sente o cansaço da mulher. Talvez a psicóloga queira mais pacientes, mas aí vem a mulher. A mulher quer mais tempo com os filhos, a mulher quer mais tempo para ela, mas a psicóloga quer crescer. E aí vem a mulher que quer dormir mais, sem ansiedade, sem se preocupar. Consegue perceber esse conflito interno que muitas psis estão vivendo nesse dia a dia? Nessa busca constante por crescimento profissional e esgotamento pessoal? Nem sempre elas estão recebendo cuidados na mesma medida, porque às vezes a gente olha muito mais para o profissional, a gente nutre muito mais o profissional. Quantas decisões você tomou pensando apenas em atender mais? Aceitar convênios, encher a agenda, atender por plataformas, atender por valores sociais muito baixos, pegou horários ruins para você, atendeu cansada demais. Gente, eu já trabalhei com muitas psicólogas da minha equipe, né? Eu já escutei psicólogas dizendo que os últimos pacientes, elas nem conseguiam prestar muita atenção no que o paciente estava falando, até me emociono isso, que é muito genuíno. De tão cansada que ela estava, porque às vezes vem de um resfriado, assim como eu tô hoje, às vezes ela vem de um dia cheio, ela vem de problemas pessoais, filhos, adolescentes, né? Então, enfim, você remarca a sua vida para você poder atender. E aí você fala que é para você poder acolher o seu paciente, mas não é psi, não é mulher de Deus. Você não remarca o paciente porque você precisa de dinheiro. Porque chega lá no final do mês, você vai olhar, não bateu, a tua agenda estava cheia, mas a tua conta no banco estava vazia. Ela não sustenta a tua mulher e a tua psicóloga. Quantos pacientes têm a certeza do que vão receber o mês que vem para pagar as contas do mês que vem? Elas estão atendendo esse mês para poder pagar as contas desse mês sem saber se vai dar. Gente, que ansiedade, que desgaste.
É falta de gestão, é falta de você olhar para o dinheiro. Não tem como você se formar em psicologia, uma profissão, trabalhar com isso, sem olhar para o dinheiro que ela vai te dar. Não tem. Impossível. Você adia férias porque você acredita que é a única forma de você crescer. Caiu minha imagem de novo aqui, gente. Voltou? Voltou, né? Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Então, a ideia, estou avançando, eu vou falando, gente, vou falando, eu saio do roteiro das atividades e estou refletindo com você aqui sobre essa psicóloga que quer crescer. Mas crescer, gente, não é atender mais. Crescer não é trabalhar mais. Crescer não é inventar algo novo. Crescer não é começar algo do zero. Crescer é construir uma carreira que continue existindo sem destruir a mulher que você é. A sua vida, sem você abrir mão da sua vida. Porque já tem algumas aulas que eu venho refletindo sobre tempo, valor e precificação, esse alto valor, né? Porque para mim, vida não tem como você separar. Eu cresci ouvindo falar de vida pessoal e vida profissional, né? Vida, não tem como você separar, vida é uma coisa só. Vida é você. Você é psicóloga e você é mulher ao mesmo tempo. Não tem como. A gestão não existe para fazer você trabalhar mais. A organização, estruturar, protocolar o que deve ser feito em cada momento que a pessoa passa por você, ela existe para fazer o seu trabalho gerar mais resultado com intenção. Porque o médico tem que ter intenção, o médico pode ter lucro, o médico pode cobrar o valor que ele acha justo, o dentista pode ter lucro, pode ter resultado, o dentista pode ganhar dinheiro, o dentista tem dinheiro e a gente está como? Essa semana, na aula do crescimento estratégico do Programa de Estruturação Desenvolvendo Psi, que é é a penúltima aula do programa, da turma fundadora, eu falei sobre, eu dividi com elas que essa semana, né, inclusive a nossa aula está sendo a aula do acelerador da clínica particular, que é a nossa comunidade gratuita. Temos um grupo, então quem estiver assistindo tanto no YouTube como no Instagram, podem entrar nesse grupo, que a aula é toda segunda-feira, às 20h20. Nós temos um encontro marcado, um horário reservado na minha agenda, só para estar aqui conversando com vocês, transmitindo, expandindo os meus conhecimentos, as minhas estratégias e essa mentalidade de psicóloga empresária, psicóloga valiosa. Porque essa ideia de valor, falo tempo, valor, precificação, é de alto valor, é o como você se valoriza, né? Porque eu comparei a minha irmã, a aula está sendo hoje na quinta-feira, porque segunda-feira a minha irmã apresentou, né, o doutorado dela, então a gente foi comemorar. E aí eu fiz uma reflexão, porque quando o profissional escolhe, o psicólogo escolhe a carreira acadêmica, cada aula do mestrado, cada disciplina do mestrado, quando ele passa no mestrado, cada disciplina, cada prova, cada artigo, cada escrito, né, que ele faz, que publica, cada publicação, a conclusão, quando entra no doutorado, toda a preparação, tudo é comemorado, porque ele entende que é um processo, ele valoriza aquilo. E nós, empresárias, nós não valorizamos os nossos pequenos detalhes. Porque se hoje você saiu de um valor de 50 e foi para 80, você precisa comemorar. Se você saiu de 80 e foi para 150, você precisa comemorar. Se em janeiro você faturou 10 mil e em julho você faturou 18 mil, que eu conheço psicólogos, eu estou falando dos números que eu conheço aqui, porque é possível. Porque você reajustou, porque você estruturou o teu comercial, porque você foi em busca de trabalhar os setores da tua empresa, de estruturar a tua carreira. Então, você precisa comemorar. Se você resgatou 3 pacientes, você precisa comemorar. Esses são os marcos da psicóloga empresária. Mas a gente se desvaloriza tanto que eu escuto psicólogas falarem, mas eu não sei o que eu tenho para apresentar de resultados. Mas você tomou decisões,
Você melhorou a tua estrutura de atendimento, você melhorou o protocolo, você está melhorando até a sua técnica, porque a gente trabalha o setor de suporte, o que o paciente ganha além do atendimento, né? Então, eu quero que você leve essa pergunta para essa semana, Psy, para esse final de semana, para você encerrar a semana. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão pensando nessa mulher e não apenas na psicóloga, na tua parte profissional? Porque existe uma verdade que transformou a minha forma de enxergar a minha carreira. Uma clínica, ela nunca será mais saudável, a psicóloga clínica nunca será mais saudável do que a mulher que gerencia essa carreira. Se a mulher vive cansada, a carreira dela também vive. Se a mulher vive apagando incêndios na vida dela, sem saber o que ela vai fazer, ela deixa a vida me levar, a clínica dela também, Psy. Se a mulher vive sobrevivendo ao caos, a clínica dela também, eu passei por isso. E a forma como você cuida da sua carreira, antes de tudo, é a forma como você escolhe, como você decide cuidar de você. E talvez a gestão não seja só planilhas, processos, ou faturamento, ou falar de dinheiro, ou falar de cobrar do paciente que falta. Não é isso, gestão não é isso, é muito mais. Talvez ela seja um ato de autocuidado. Porque quando a sua carreira deixa de depender apenas do seu esforço diário, você recupera algo que nenhuma agenda cheia consegue comprar: a paz para viver, atender e crescer com intenção, com o que faz sentido para você, tá? Vou passar aqui o próximo slide para a gente olhar esse exercício de imaginação agora. Eu sei que já está dando os nossos 30 minutinhos valiosos, mas eu quero que você olhe para esse exercício de imaginação. Quem você era antes de ser psicóloga? Quais eram os teus sonhos? Responde aí. Coloca aí no seu papel, no lado da mulher. O que você imaginava para a sua vida? Você imaginava passar horas estudando? Sim. Mas também imaginava viajar, ter uma casa, construir uma família, talvez ter filhos, dormir tranquila, ter tempo para tomar um café sem precisar ficar olhando o WhatsApp, ter tempo para passar uma tarde nas férias do filho, na pracinha, no parque, como eu passei hoje, quem acompanhou meus stories. Ter tempo para viver. E em que momento a psicóloga ela começou a ocupar todos os espaços da mulher? Deixa eu olhar que fez barulhinho aqui. Tá tudo bem? Tá no Meet. Algum comentário, né? Em que momento? Conseguiram responder? Porque muitas vezes, se a profissão deixa de ser parte da vida, ela te tira o sono tranquilo, ela te tira ser parte, ela se torna sua vida. E quando isso acontece, quando ela tira o seu sono, qualquer problema na sua carreira parece o seu problema de identidade. Existe uma culpa que quase nenhuma psicóloga percebe. A culpa por querer ganhar mais dinheiro. Mas existe uma outra, maior ainda, e silenciosa. A culpa por querer descansar. Você já percebeu
como é fácil justificar um curso de R$ 2.000? É fácil. Você vai olhar o que você vai receber, o que ele vai trazer de transformação na sua carreira. Mas é difícil para você justificar um final de semana sem fazer nada, ou fazendo só as coisas que fazem sentido para a mulher e não para a psicóloga. Só que é fácil você dizer: "Eu vou estudar para ser uma profissional melhor", mas é difícil dizer: "Eu vou descansar porque eu preciso", porque nós fomos ensinadas que produtividade é sinônimo de valor, e isso invade a nossa carreira de psicóloga clínica. Você atende gripada, você atende cansada, você atende depois de discutir em casa, você atende sem almoçar, você atende com o filho doente, porque lá no fundo existe uma crença muito forte, que uma boa psicóloga não pode parar. Será mesmo, gente? Ou isso é apenas uma mulher que aprendeu que precisava provar o seu valor o tempo todo? Existe um ciclo, né, que aprisiona nós, psicólogas, mulheres. Primeiro vem o medo do dinheiro. Aceita qualquer horário, como aceita atender cansada, como fica cansada, e aí não organiza. Continua dependendo apenas dos atendimentos. Quem chega eu atendo, quem chega eu atendo, eu faço tudo para atender quem chegou. Não, hoje mesmo eu tive um encaminhamento, né, uma indicação de uma pessoa, de uma psicóloga, inclusive, a dona de uma clínica, ela me indicou uma pessoa, e eu, antes de entrar aqui ao vivo, eu estava respondendo para ela e enviei o meu portfólio. E sim, né, eu preciso ter um protocolo de como eu vou me apresentar, apresentar o meu trabalho, apresentar o meu atendimento. Porque sim, hoje o meu valor é R$ 450. O problema nunca foi a falta de competência, é a falta de estrutura. A pessoa precisa perceber o seu valor. Eu já fui correndo agendar ela? Não, eu enviei meu portfólio, falei para ela dar uma olhada, ver se faz sentido para ela. Não é um paciente que está voltando, é um paciente novo. Então, hoje, não faz muito sentido para mim, pegar qualquer pessoa como novo paciente, porque é uma estrutura, uma forma de você organizar a tua empresa. Eu fiz um post essa semana dos resultados da Arine. A Arine é uma psicóloga, uma mentorada, que está arrasando. Ela até indicou uma colega dela para poder entrar na segunda turma do programa de estruturação. A Arine saiu da psicologia organizacional, entrou no programa e ela já está com vários pacientes de pacote, ela já está faturando muito. Uma das orientações dela foi olhar aí já para, eu vou falando nomes, né, muito técnicos para a auditoria da clínica dela, mas para ela olhar para os números, né, o quanto ela faturou em 3 meses, somar tudo e dividir por 3 para entender essa média. Olhar quantas foram desmarcadas que não foram cobradas, mas que ela conseguiu reagendar, quantas foram canceladas e ela não recebeu, e quantas ela recebeu, que são estratégias. E isso tudo por quê? Porque ela estruturou um setor comercial. Então, o problema não é falta de competência, é essa falta de organização do seu consultório. Imagina que você encontrou uma psicóloga recém-formada e ela vai te dizer: você recomendaria exatamente o caminho que você percorreu? E aí, Psi, você indicaria esse caminho? Imagina que você vai responder: quero construir uma carreira igual à sua. Aí você vai pensar nas noites sem dormir,
Na ansiedade se saber se o convênio pagou ou não para pagar o seu aluguel. Os atendimentos em horários que você não queria atender. As férias que você nunca tem. Os momentos ausentes que você sempre está. O medo constante de falta de dinheiro. Você indicaria esse caminho? Se a resposta é não, então é porque você continua nele. Essa é a minha pergunta. Por que você continua nesse caminho se você não indicaria para uma psicóloga recém-formada? Você pode mudar esse momento. Essa pergunta costuma gerar um silêncio enorme aqui. Estou vendo aqui os comentários. Porque nós percebemos que continuamos vivendo um modelo que nem nós recomendamos. Então, eu quero que você saia daqui pensando: eu preciso realmente atender mais? Eu preciso realmente de mais pacientes, de captar pacientes no online? Né? A gente vê falando o tempo todo. Eu quero que você saia daqui pensando: que carreira eu quero construir para essa mulher que eu sou? Porque a clínica não deveria consumir a sua vida. Ela deveria estar te sustentando. E existe uma diferença enorme, gritante, entre viver para atender e atender para viver. E talvez essa seja a reflexão mais importante dessa semana, Psi. É exatamente por isso que eu falo tanto de gestão. Não é porque eu amo planilhas, é porque eu quero transformar psicólogas em administradoras, porque minha segunda opção do vestibular, na época que eu fui fazer vestibular, tinha 3 opções, era administração, eu me lembro até hoje, era psicologia, administração e direito. Mas por que eu acredito? Porque a gestão é uma forma de proteger a mulher, foi a forma de me proteger como mulher, como mãe, né? E é a única forma que existe de proteger a mulher que existe por trás de cada profissional. E o método Desenvolvendo Psi nasceu com essa convicção de desenvolver carreira de psicólogas que possam exercer a sua profissão com ética, com qualidade e, ao mesmo tempo, viver uma vida que faça sentido, que sustente a psicóloga, que sustente, que você consiga se sustentar de atendimento particular, sem você depender de outras pessoas, gerar essa dependência emocional de depender de paciente vir de algum lugar. Então, se tudo isso fez sentido para você hoje, na descrição da live do Instagram, na descrição no YouTube, no grupo também eu vou mandar o link para você me chamar e falar para mim que você decidiu mudar. Porque antes da mudança vem a decisão. Então, eu aguardo a sua mensagem e desejo um final de semana abundante para você, Psi. Um beijo para vocês. Essa era a reflexão que eu queria trazer, que eu separei, conversando com muitas psicólogas, e senti vontade, aproveitar esse momento que foi um dia diferente, né? Foi um dia que eu fiz uma troca de dia da aula, de segunda eu estou fazendo na quinta, e nós nos vemos na próxima semana, na segunda-feira, no acelerador da clínica particular, às 20h20, horário de Brasília, tá? Então, se fez sentido para você, coloca para mim onde tocou mais, comenta para mim, manda esse vídeo para uma colega que precisa, uma colega psi, que precisa olhar para ela, certo? Um beijo, valiosas! Tchau, tchau, pessoal do Insta.